Fala, gurizada, aqui é o professor Stephen. Eu vou resolver com vocês hoje uma questãozinha do Enem de 2020 que trata sobre geometria espacial. Olha só, um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. E em seguida pelo aerador A2, que ganhando um novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então, aqui o tanque T1, o processo, aqui a bomba, processo de aeramento, o tanque T2. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C dividido por 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou em T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas, Y e X, é dada por, e vem as alternativas. Muita informação, né? Vamos com calma que a gente resolve isso daí, não é tão difícil. Olha só quais são as informações importantes. Em A1, o líquido sofre um aumento de 15% no seu volume. Em A2, o líquido sofre um aumento de 10% no seu volume. Os tanques T1 e T2 são aqueles prismas de base retangular chamados de paralelepípedos. T1 possui dimensões C, L e X, no caso X é a altura, e C e L as dimensões da base. T2 possui dimensões C2 e 2L na base e Y na altura. E a pergunta é a relação entre X e Y, que são as alturas. Primeiro, vamos entender o que significa aqueles aumentos sucessivos de volume nos percentuais. Vou fazer um exemplo simples para entender aqui. Então, olha só. Imaginem a seguinte situação. Vamos usar dinheiro aqui para facilitar. Uma quantia de R$100 sofre um aumento de 15%. Então, a gente vai fazer ali 100 vezes 1,5, né, que é 1 mais a taxa decimal. Para não precisar fazer regra de 3, a gente usa um aumento decimal aqui. Então, 100 vezes 1, que seria o 100%, mais 0,15, que seria os 15%. Portanto, 100 vezes 1,15, que dá R$115. Só para vocês entenderem a ideia aqui desse aumento. Depois, sofre um novo aumento de 10%. Então, a gente vai pegar aqueles R$115 e vai multiplicar por 1,10, que é um aumento de 10%. Então, 1 mais a taxa decimal, 0,10, vai dar R$126,50. O que isso quer dizer? Percebam, então, que o aumento percentual do valor inicial é dado por 1,15 vezes 1,10. Se eu quisesse fazer uma vez só esse aumento aqui, ao invés de fazer 15 e depois 10, fazer dois cálculos, eu fizesse um cálculo só, eu teria que multiplicar o 100 por 1,265, que seria 26,5% de aumento, tá? Que seria diferente de eu aumentar 15% e depois aumentar 10% em relação ao valor inicial, né? Então, se eu fizesse isso, daria R$125, mas o correto é R$126,50. Por quê? Porque esses 10% aqui, do segundo aumento, eles incidem sobre o valor inicial, mas também sobre o aumento do valor inicial. Então, eles incidem sobre os 115 e não sobre os R$100. Então, esses aumentos sucessivos aqui, eles nos dão por meio de uma multiplicação das duas taxas. 1,15 vezes 1,10, que dá 1,265. Um aumento de 26,5% e não de 25%. Entendido isso, vamos agora à nossa questão, tá? Mesmo raciocínio de juro composto. Vamos agora às nossas formas geométricas ali. T1 e T2 são paralelepípedos, portanto, os volumes são calculados da seguinte forma: área da base vezes a altura. Tá? Então, o volume de T1 vai ser a área da base, que é C vezes L,
vezes a altura x. E o volume de T2 é C dividido por 2 vezes 2L, área da base, vezes a altura. Simplificando ali o 2 de baixo com o 2 de cima, fica C vezes L vezes Y. Tá? Esse aqui é o volume do T1 e aqui o volume do T2. Agora, raciocínio é fundamental para resolver a questão, que é o que a gente fez antes ali. Ó. O volume em T2 é, na verdade, o volume em T1 com os devidos acréscimos de 15% e 10%. Como é que eu faço esses acréscimos aqui? Do jeito que eu mostrei antes ali. Tá? Então, vai ser 1,15 vezes 1,10, o volume do T2 vai ser 1,15 vezes 1,10 vezes o volume do T1, que vai dar 1,265 vezes o volume do T1. Qual é o volume do T1? CLX. Então, o volume do T2 é 1,265 vezes C vezes L vezes X. Tá? Relacionando os dois volumes. Percebam que o volume do T2 é maior do que o volume do T1. Maior em quanto? Em 26,5%. Por consequência, então, substituímos o VT2, volume do T2, por CLY. Temos que CLY é igual a 1,265 CLX. E agora está fácil relacionar X e Y, né? O C e o L são valores iguais aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o Y, ó. Pega esse CL, joga para cá dividindo. Sabemos ali que o C e o L não são iguais a zero, né? Porque são as dimensões da base do nosso paralelepípedo. Então, não vai dar problema dividir. O que eu posso fazer? Cancelo o C de cima com o C de baixo, o L de cima com o L de baixo. E nós temos que Y é igual a 1,265x. Encontramos a relação por meio dessas fórmulas. Alternativa A. Um pouquinho chata de fazer, né? Mas o raciocínio em si não é complicado, como vocês estão vendo. Então, curtam aí, inscrevam-se no canal e até a próxima.